Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Meu nome é Douglas Dias, professor de matemática. Hoje a gente vai estudar um pouquinho de permutação, tanto a permutação simples como a permutação circular, tá bom? A gente vai falar primeiro da permutação simples, que como o próprio nome diz aí, é a mais fácil, mais tranquila de entender. Então, um probleminha bem recorrente aí, ó, de quantas maneiras diferentes nós podemos posicionar aí 6 pessoas em 6 cadeiras. Então, assim, esse processo a gente já falou algumas vezes, sempre que for uma permutação simples, então, sempre que a gente for trabalhar com uma permutação simples, é meio que o número de pessoas, o número possível aí, aplicado ao fatorial, tá? Então, meio que é uma formulinha meio padrão aí para esses exercícios, principalmente aqueles que não têm muitas limitações. Então, o que eu falo como limitações? Algum impedimento de alguma das possibilidades, né? Porque a gente tem 6 cadeiras, tem 6 pessoas, qualquer uma das 6 pessoas pode se sentar nessa cadeira. Qualquer uma. Não tem uma limitação. Olha, para a cadeira tal, não pode ser a pessoa tal, ou não pode ser isso, não pode ser aquilo. Não tem no problema. Então, para a primeira cadeira, a gente tem, para a primeira cadeira, a gente tem 6 possibilidades. Para a segunda cadeira, então, para essa cadeira, a gente vai ter qualquer uma das 6 possibilidades, menos aquele que eu tiver colocado na primeira cadeira. Então, eu tenho 5 possibilidades. Para a próxima, eu vou ter 4 possibilidades. 3, 2 e 1. Então, fica nessa sequência aí. Então, a gente já sabe que é a própria aplicação, a definição do fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que dá 720 maneiras diferentes. Ok? Tudo bem para esse aí? Vamos ao próximo aí. Fica comigo aí até o final do vídeo que eu vou fazer um resuminho aí de tudo que a gente já estudou de probabilidade, quais são as tarefas que estão pendentes, para a gente deixar tudo organizadinho, tá bom? No final do vídeo eu passo para vocês. Vamos ver mais um caso aí de permutação. Também é uma permutação simples, tudo bem? Aplicado a jogos. Eu até peguei a tabela atual aí, a rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu agora, nesse final de semana. Eu gosto de fazer, às vezes, algumas apostas aí, também trabalhar com a estatística ao mundo real. Então, aqui são os jogos que aconteceram aí. Para quem não está familiarizado, a gente tem uma definição de casa, e aqui a gente fala fora, que seria o quê? Os times que jogam no seu próprio campo, né? Então, por exemplo, no primeiro jogo aí, Botafogo e Ceará, o Botafogo, vamos dizer assim, tem um favoritismo, vamos dizer assim, em algumas questões, pelo fator casa. Então, esse jogo, Botafogo, que é um time do Rio de Janeiro, e Ceará, que é um time do Ceará, é, o jogo aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Então, vamos dizer, o Botafogo tem menos um estresse aí da viagem, né? Então, um favoritismo aí que é colocado. Então, por isso que quer dizer aí, quando ele fala time da casa, time de fora, time visitante. Tá bom? Então, os times da primeira coluna são os times da casa, tá bom? Então, vamos dizer que você vai fazer uma aposta aí nesses 10 jogos, e desses 10 jogos você vai apostar em 7 vitórias dos times da casa, em 2 empates e apenas uma vitória aí de um time visitante. Tá bom? De quantas maneiras você pode fazer isso? Vamos dizer que você definiu aí esses números 7, 2 e 1, com base nas estatísticas, com base que você tem observado nas outras rodadas, o que normalmente acontece, esse favoritismo aí do time da casa. Então, você resolveu fazer essa aposta. Mas de quantas maneiras diferentes você pode fazer? Nós vamos calcular aí usando também os fatoriais. Então, ó, a gente vai montar, vamos organizar assim, ó, 10 fatoriais, porque são o total de jogos. E embaixo a gente vai começar a colocar as limitações. A gente vai ter 7 vitórias do time da casa, 7 fatorial. 2 empates, 2 fatorial. E uma vitória do time visitante, 1 fatorial. Tá bom? E aí assim a gente monta. Olha, é importante que a gente comece a aprender a diminuir aí o espaço, a facilitar os nossos cálculos. 10 fatorial é 10,
vezes 9, vezes 8, vezes 7, e assim vai continuando, não vai? Então aqui eu posso parar, ó. Se eu parar antes do fim, eu tenho que colocar de novo o símbolo de fatorial, que é para lembrar que não acaba no 7. O 7 fatorial quer dizer que continua a partir daí, vezes 6, vezes 5, vezes 4, e por aí vai, tá? E aqui embaixo eu tenho 7 fatorial, que eu vou deixar do mesmo jeito, vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Ó, quando eu vou até o 1, eu não preciso pôr o símbolo de fatorial, acabei com ele. E 1 fatorial, que é só 1 mesmo, tudo bem? Vocês vão entender agora por que que eu fiz essa parada aí, ó. A gente faz essa parada aí, porque aí ficou igual, ó, 7 fatorial em cima, 7 fatorial embaixo, posso simplificar. Desse jeito aí, nós temos aqui, ó, na parte de cima, só 10 vezes 9 vezes 8, e embaixo eu tenho 2 vezes 1 vezes 1. Multiplicando tudo aí, ó, em cima dá 720 e embaixo dá 2. 720 dividido por 2 dá 360. Então, a gente pode dizer que tem 360 apostas diferentes, apostas diferentes que eu posso fazer, levando em conta esses fatores aí, ó, colocando 7 apostas em times da casa, 2 empates e apenas uma vitória de um time visitante. Então, se eu não tenho nada definido, eu posso mexer com essas apostas aí uma quantidade de vezes que eu consigo 360 apostas diferentes, seguindo esses critérios de aposta aí, tá bom? Então, é um exemplo aí da gente ver a permutação aplicado à vida real aí, a jogos, a apostas, que é bastante comum, tá bom? Agora a gente vai passar um pouquinho para a parte da permutação circular. O que é que muda na permutação comum para a permutação circular? Eu acho que nesse momento é legal a gente fazer uma pausa no exercício e pensar quais são as diferenças. Então, ó, vamos pensar aqui que a gente tem... qual seria a diferença de organizar 6 pessoas numa mesa circular ou 6 pessoas em fila, por exemplo? Então, imagina que aqui é uma fila, certo? De 6 pessoas. E aí, quantas maneiras diferentes eu posso organizar essa fila? E aqui eu tenho as cadeiras. Vamos colocar numeradinho as cadeiras, né? Se você for pensar, a partir do momento que você numerou, é como se fosse uma fila também, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O que é que muda? O que é que muda é que quando aqui, ó, se você colocar na fila as pessoas em ordem, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu disser assim, ó, vamos girar aí, vamos nessa fila, pensando na fila. Se eu colocar todo mundo um para frente, o sexto eu vou pôr aqui, o quinto aqui, o quarto aqui, o terceiro aqui, o segundo aqui e o primeiro lá no último lugar. Bom, para a questão da fila, muda tudo. Mudou. Então, o simples fato de eu fazer essa alteração de um para o lado, um para um lado, um para um lado, um para um lado, a fila mudou. Vai ser considerada uma nova fila. Mas quando a gente faz isso com a mesa circular, não. Olha, a mesma situação. Eu vou colocar aí quem está na mesa 6, eu vou colocar na mesa 5, o da mesa 5 na mesa 4, o da mesa 4 na mesa 3, o da mesa 3 na mesa 2, o da mesa 2 na mesa 1 e o da mesa 1 na mesa 6. Olha, é a mesma situação da fila, só que agora eu estou fazendo no circular. O que é que muda? O que é que muda é que se você olhar pela questão da mesa ser circular, você vai olhar e não vai perceber essa diferença. Para a questão da mesa, não muda nada. Vamos dizer que você seja uma dessas pessoas, você é essa pessoa aqui, a pessoa 5 é você. Nesse momento, no momento inicial, você tem do seu lado esquerdo a pessoa 6, do seu lado direito a pessoa 4. Quando você fez esse giro aí, todo mundo mudou de cadeira, girou todo mundo. Você vai estar sentado aqui agora. Você vai estar sentado nessa mesa agora, nessa cadeira agora. Nessa cadeira que está o número 4. Você veio para cá, como 5 veio para cá. Só que a pessoa 6 veio para o seu lado esquerdo e a pessoa 4 vai para o seu lado direito. Então, você vai estar posicionado da mesma maneira. Então, o fato da mesa ser circular, quando você faz essa alteração de lugares, não muda. Então, enquanto na fila mudou,
essa alteração simples na mesa, ela não muda, ela não contabiliza como uma nova possibilidade. E aí isso, esse fato aí da gente não mudar, não contabilizar como uma nova possibilidade, é, altera um pouquinho nos cálculos. Então, para a permutação circular, a gente tem uma regrinha um pouquinho diferente, que é o n menos 1 fatorial. Ou seja, lá na permutação, vocês viram lá no começo que a permutação é n fatorial. Então, é a quantidade de pessoas, se eu tenho 6, 6 fatorial. Quando eu tenho uma mesa circular, uma questão circular, que a gente chama de permutação circular, a gente vai considerar sempre um a menos. Então, a permutação aqui não vai ser 6, são 6 pessoas, eu não vou usar 6 fatorial. Eu vou usar n menos 1. 6 menos 1, 5 fatorial. Então, vai ficar 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso dá um total para a gente de 120 maneiras. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa diferença entre, entre a fila e a mesa circular. Tá? Mas, para gravar, toda vez que for uma questão circular e envolver permutação, que a gente vai chamar de permutação circular, você sempre vai trabalhar com N-1. Ou seja, então se você tem 8 pessoas para formar uma fila, 8 pessoas para formar uma fila, você sabe, 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok. Se você tem 8 pessoas para sentar em uma mesa circular, para sentar em volta de uma mesa, aí você tem uma permutação circular. E aí você não vai calcular com 8, vai calcular a partir do 7. Você vai sempre considerar menos 1. Então são 8 pessoas, mas eu vou considerar a partir do 7. 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Então, basicamente, a diferença entre a permutação e a permutação circular é isso. Bora para o próximo aí. Mais um aí de permutação circular, agora com uma delimitação. Esse daqui é um probleminha que aparece bastante aí para vocês, tá? Então, de quantas maneiras diferentes um casal pode se sentar em uma mesa redonda com seus 2 filhos, de forma que o casal fique sempre lado a lado. Então, ó, vocês podem ver a família aí, 4 pessoas, você tem aí uma questão que é uma permutação circular, tem uma mesinha circular. Então, de primeira, a primeira coisa que você ia pensar é, bom, são 4 pessoas, mas por ser uma permutação circular, já lembro que é n menos 1. Então, eu não vou usar 4, vou usar 3. Muito bem. Se você já pensou isso, já está no caminho certo. A segunda coisa que ele fala é, mas ele coloca uma limitação que nas outras não tinha. Ele quer que o casal fique lado a lado. Ou seja, eu não posso separar aí o pai de um lado, a mãe do outro e um filho para cada lado. Não pode. Ele quer que o pai e a mãe fiquem sempre lado a lado. Então, a gente costuma dizer que nesses casos, o pai e a mãe, eles são um combo só. Porque quando você sentar um, você vai ter que sentar o outro do lado. Você não pode escolher. Então, a gente conta o casal como um. Aí o filho, 2, e a filha, 3. Então, na verdade, não são mais 4 pessoas, são 3 pessoas. Porque o casal aí, como eles não podem se separar, eles vão contar como uma só. Então, a gente vai manter o casal como uma pessoa só, filho mais uma e a filha mais uma. Então, na verdade, são 3. E aí, você que lembrou que toda vez, quando a gente trata de permutação circular, eu tenho que diminuir uma, então aqui eu ficaria com 3 menos 1 fatorial. 3 menos 1 é 2. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. Que 2 vezes 1 é 2. Então, considerando essa família, essa mesa, e levando em conta que o casal tem que estar sempre lado a lado, eu só tenho 2 maneiras diferentes de sentar essas pessoas aí. Aí você vai falar, olha, mas se eu trocar aqui na minha cabeça, eu consigo imaginar mais de uma. Mas lembra que para a mesa circular, para ser considerado um novo formato, você tem que ter pessoas diferentes do seu lado, certo? Então, pensar assim, que você seja o filho aí, pensando que você é o filho. Uma configuração é você ter o pai de um lado e a irmã do outro. Ok.
A outra configuração é você ter a mãe de um lado e a irmã do outro. Só tem essas duas possibilidades. Por quê? Porque você nunca vai ter o pai de um lado e a mãe do outro. Por quê? Um pedido do exercício que o casal fique junto. Então, eles não podem estar um de cada lado de você. Se o pai está do seu lado, a mãe está do lado dele, e então não pode estar do seu lado. Então, você só tem sempre duas possibilidades. Você pode até fazer essas combinações. Desculpe. Vocês vão perceber que na circular é mais difícil de visualizar, mas se você quiser colocar no papel, principalmente esse exercício, que são poucas possibilidades, você vai ver que todas as possibilidades que você tenta, você acaba recaindo numa possibilidade igual a que você já tem. Então, por isso que fica limitado aí a duas possibilidades diferentes só, tá bom? É isso. Bom, vamos lá. Eu falei que ia fazer um resuminho. Eu vou deixar aqui para vocês o link da aula 22, certo? O link da aula 22, a correção da aula 22. Depois disso, a gente teve a aula 23. Então, vou deixar a aula 23, que a gente introduziu o conceito de fila. Então, a aula 23 tem um resumo e também tem a correção. Então, vai clicando aí nos linkzinhos, nos cards que eu estou deixando para vocês e vai acompanhando, vendo se vocês já têm assistiram, se vocês já têm esse conteúdo claro para vocês, para que a gente possa ir construindo, tá bom? Então, a gente tem o link da aula 22, a correção dos exercícios da aula 22, o link da aula 23, a correção da aula 23. Na aula 24, a gente fez uma diferente. Eu aproveitei o vídeo do Centro de Mídias e pedi para que vocês assistissem e deixassem as suas dúvidas. Então, lembra que as dúvidas de vocês, que vocês comentam lá, seja qual for a dúvida, eu vou responder. E essa dúvida, essa interação de vocês é o que contabiliza a nota. Quando não tem formulário, é a interação ali, a pergunta, esse diálogo entre a gente que contabiliza a nota de vocês. E essa agora é a aula 25. Se você gostou, já deixa o like, como eu já falei. Segue aí, inscreve o canal, ativa o sininho, que toda vez que eu liberar um vídeo novo vai aparecer para você, fica mais prático para você não se perder aí. Então, toda vez que eu gravar o vídeo, liberar o vídeo aqui no YouTube, se você assinou o sininho, ele já vai aparecer aí uma indicação para você que tem vídeo novo, para você não ficar atrasado. Esse é o nosso quarto bimestre, eu conto com vocês aí também para divulgar esses vídeos para os colegas que não estão tendo acesso à plataforma. Copia e cola o link, manda para ele, pelo menos para ele não ficar perdido. Ajuda o colega a estudar, tá bom? Então, a gente está finalizando, é o quarto bimestre, a gente conta com vocês aí. Qualquer ajuda que vocês precisarem, pode comentar aqui também, se teve dúvida dos exercícios, se teve dúvida em alguma aula anterior, comenta aí, deixa as dúvidas para a gente vai conversando, a gente vai resolver. Vamos ajudar, vamos fazer a matemática ficar fácil, beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.